Vamos à palavra do Senhor? Se você tem um exemplar da Bíblia Sagrada, abra na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, nos diz assim a palavra do amado: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Diga comigo: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Uma vez mais, bem forte: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se você pode, sente-se adorando ao Senhor. O texto da palavra do Senhor que lemos esta noite é um texto bastante conhecido, mas nem por isso mesmo é um texto que tenhamos esgotado o seu entendimento. Quando se aproxima a época do Natal, é muito comum as pessoas prepararem aquelas peças e organizarem as manjedouras e fazerem os arranjos que nos dão uma ideia do que aconteceu. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos claramente que o fato do Deus eterno, na segunda pessoa da Trindade, ter deixado o seu trono de glória e ter visitado esta terra por um tempo, é algo extraordinário e que supera qualquer imaginação. Preste atenção. Imagine Jesus Cristo, cercado de toda glória, de todo esplendor. Imagine o Senhor Jesus Cristo sendo adorado dia e noite, noite e dia, numa força de expressão, porque sabemos que no céu não há noite. Mas eu quero dizer, ao tempo todo, recebendo a adoração, porque Jesus Cristo é Deus. Você pode dizer isso comigo? Jesus Cristo é Deus. Mas quando, diante da necessidade da humanidade, precisando de um homem que pudesse se levantar como representante da humanidade, para morrer em lugar dela, não houve um que pudesse se apresentar. Por quê, pastor? Porque nenhum homem nascido de mulher pôde se apresentar e dizer: eu não tenho pecado. Mas olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Jesus Cristo, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus, cheio de graça e de verdade. Preste atenção, porque é algo muito forte. O Deus eterno em Cristo Jesus deixou o seu trono de glória e fez-se um de nós. Para quê, pastor? Para morrer em nosso lugar, vírgula, com uma observação extraordinária. O próprio Senhor Jesus disse:
quem dentre vós me convence de pecado? E a própria Bíblia afirma claramente que em Jesus não se achou pecado. Portanto, ele era o homem justo, o homem santo, o homem sem pecado, o homem perfeito, e veio a esta terra para morrer a sua morte, para morrer a minha morte. Eu pensei que se eu fosse dar uma aleluia agora. Para morrer a sua morte, para morrer a minha morte. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se eu cantasse bem igual a Priscila, eu ia cantar aquele agora. Deixou o seu trono de glória, sabendo o destino aqui. Olha que hino extraordinário. Esse Deus eterno deixou o seu trono e veio a esta terra. O que é interessante é que o escritor aos Hebreus diz algo muito particular. Imagine você acostumado sempre a mandar, a ser reverenciado, mas deixa o seu trono e agora você precisa se acostumar com aquilo que domina o mundo dos seres humanos. Sabe qual foi uma coisa que Jesus precisou aprender? Ele precisou aprender a obediência, porque ele não obedecia a ninguém sendo Deus, mas aqui, como homem, ele precisou aprender a obediência. Se você tem um exemplar da Bíblia, abre em Hebreus, capítulo 5, versículos 7 a 9. Eu vou lendo enquanto você encontra para facilitar. Diz assim o texto sagrado, na NVI: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele, ou seja, ao Deus Pai, que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, com F maiúsculo, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Preste atenção, porque é uma mensagem fortíssima aqui. Há pessoas pregando que você pode ser salvo sem obedecer a palavra. E qual é a argumentação que elas usam? Elas dizem o seguinte: Jesus já obedeceu em meu lugar. Jesus já morreu em meu lugar. Jesus já fez tudo. E você o que precisa fazer? Eu não preciso fazer mais nada. Eu só preciso me deleitar. Este não é o evangelho da Bíblia Sagrada. Se Jesus aprendeu a obediência e morreu na cruz para nos salvar, ele está dizendo: se eu quero a salvação de Jesus, eu preciso aprender a obedecê-lo. Está aqui no texto. Não me venha com essa história. E Deus tem me incomodado muito nos últimos dias, porque se multiplicam o número de pastores, o número de igrejas pregando este evangelho. Viva a sua vida, curta a sua vida, aproveite a sua vida, mas não é isto que vejo na Bíblia Sagrada. O apóstolo Paulo, com todo zelo e cuidado, escreve aos crentes de Filipos, esta igreja que ele gerou com tanto amor, com tanto carinho. Agora ele escreve a esta igreja, porque ele percebe que dentro da igreja os crentes estavam em desobediência. Diga comigo, desobediência. Isso não é coisa de crente. Crente é ovelha. Crente é obediente. Eu estou ouvindo glória a Deus aqui. Crente é obediente. Amém? Crente é obediente. Nós precisamos trazer de volta este sentimento. E a mensagem que estou lhes trazendo esta noite, ela pode ser empregada não somente na igreja, mas ela pode ser a solução para a sua família. Você sabia disso? O grande problema dos seres humanos hoje, presbítero André, feliz em vê-lo, é que as pessoas não querem se submeter às autoridades. O grande problema da humanidade hoje, em todas as esferas, é que cada pessoa quer ditar as normas, quer dizer como as coisas vão acontecer. E falta o que Paulo está pedindo à igreja aos Filipenses. Eu preciso perguntar esta noite
A Assembleia de Deus na Ilha do Governador quer receber esta palavra de orientação, de exortação, segundo a palavra de Deus aqui pregada esta noite. Se assim é, dê um glória a Deus bem forte. Observe o que ele diz. De modo que haja em vós o mesmo sentimento, a mesma percepção, a mesma linha de ação que estava em Cristo Jesus. Me pergunte, como, pastor? Jesus, que é Deus, o texto está dizendo, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, esvaziou-se de si mesmo, abriu mão das suas prerrogativas, abriu mão dos seus atributos, para vir a esta terra, morrer por mim e por você. Eu repito uma vez mais. Pastor, seja mais claro. Serei. É da minha natureza procurar ser didático. O que você mais vê hoje são pessoas dando carteirada. Você vai falar com um obreiro, dependente da patente, ele diz, você sabe com quem está falando? Outro dia eu fiquei sabendo de alguém que disse, ô fulano, e o fulano não respondia. Aí disse, mas por que? Não está chamando o nome? Diz que está faltando o prefixo. Você não entendeu, eu vou explicar melhor. Se alguém diz, ô Marcos Filho, ô irmão Marcos Filho, aí eu não respondo. Por que não está respondendo? Porque está faltando o prefixo. Eu só respondo se falar pastor. Captou? Teve gente que começou a entender. Vamos levar para fora. A pessoa está em desobediência ao trânsito. O cidadão é apanhado embriagado. Aí quando a autoridade chega e diz, o senhor está em desobediência à lei, o que ele diz? O senhor sabe com quem está falando? Eu sou autoridade, eu sou doutor. Deixa eu falar uma coisa para você. Segundo a Bíblia Sagrada, quem é salvo não faz uso das suas prerrogativas, mas desenvolve no coração o mesmo sentimento que estava em Cristo Jesus. Estão me chamando para caminhar 1 milha, pois eu vou 2 milhas. Quer levar o paletó, leva a camisa, leva tudo, porque servo é servo, obediente é obediente. Eu vou dizer o que disse de manhã. Você fala, pastor, vá mais leve, porque hoje é ceia. Eu preciso falar com você hoje. Às vezes você não pode vir na terça-feira, que é o dia do Mocotó, então eu pego você hoje. Quantos sabem que essa palavra é para o seu bem? Quem sabe disso? Eu tenho um conceito comigo, irmãos. Pastor é pai. Pastor é pai. E o pai, ele sabe corrigir. Não é? Eu me alegro muito porque meu pai às vezes me chamava ao quarto e meu pai batia de cinto, mas não batia tão forte como a minha mãe. Mas a mamãe também às vezes me chamava. E quando a mamãe me chamava, ela que era tira de couro desse tamanho, dobrado, irmãos, com um cabo forte, e tinha uma coisa que prendia na mão dela assim, para poder não soltar. Mas como mamãe sabia bater? Oh, Jesus! Oh, baixinha perigosa era aquela. Mas batia com jeito, irmão. Pá, pá, pá. E eu, não, mamãe, não faço mais e tudo. Naquele momento, eu ficava muito triste. Mas hoje, depois de crescer, eu digo, obrigado, Senhor, pela minha mãe, pelo meu pai. Obrigado porque me mostraram o caminho. E eu quero que você entenda isto. Eu falo com todo amor no coração. Eu não quero que ninguém aqui se perca. Eu quero que você saiba o caminho. Você precisa andar no caminho da palavra. Por que desenvolver esse sentimento é algo extraordinário? Eu separei aqui para ser rápido. Ter unidade é pensar a mesma coisa. Pensar a mesma coisa. Unidade de pensamento. Preste atenção. Se você está numa igreja e você não concorda com o ensinamento da liderança, eu lhes pergunto, tem como dar certo? Me ajuda aqui, pastor Vilmar, com todo respeito.
Nós somos 2 obreiros. Aí eu começo a pregar que Jesus batiza com o Espírito Santo. E ele diz o contrário. Não, batiza. Não, batiza com o Espírito Santo. Batiza não. Eu pergunto, tem como uma igreja caminhar desse jeito? A escola dominical começou a estudar hoje, fazer o comercial. A escola dominical começou a estudar Coríntios hoje. Irmãos, eu já pedi umas 3 lições para a irmã Ana Paula, não sei se ela vai me dar, mas essa primeira eu já queria pegar. Porque essa primeira de hoje, tutano forte, os crentes diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Isto arrebenta qualquer igreja. Por quê? Se você entende quem Deus colocou para liderar, então você diz, eu não concordo muito, mas em nome da unidade e pelo amor de Cristo que dá derramado no meu coração, eu cedo, meu irmão. Vamos caminhar juntos para a glória do Senhor. Se você entendeu isso, aplauda bem forte ao Senhor. Obrigado, pastor Vilmar. Você quer um pouquinho para a sua casa? Quer que o seu projeto de vida dê certo? Quer que a sua família funcione? Começa a pensar do mesmo jeito. Porque se o esposo diz é A e a esposa diz é B, ele diz é A, é B, como é que vai funcionar? Eu me lembrei agora, lá na roça o pessoal contava muita história assim, e eu me lembrei de uma história que papai contava, de uma mulher que estava discutindo com o marido, e houve uma briga por causa do uso dos aparelhos da tesoura, do pente, e tinha um negócio de um piolho no meio. Essa mulher do piolho era famosa, porque o marido dizia, fulano, você não corta mais, pessoa com piolho não corta, como é que ela diz? Corta, fulano. Tanto chega aqui nessa casa como eu vou emprestar o teu material. Fulana, não empreste o material. Eu sei que a briga foi azeitando e foi ficando aquele coisa, vai e não vai, e eles foram caminhando na direção, e o marido resolveu sufocar a esposa, irmão. E aí ele enforcou ela assim, sufocou dentro da água, e ela não podia mais falar. Ele disse, agora, agora, e tudo. Aí ele viu, quando as 2 mãozinhas dela subiram, e ela não podia dizer piolho, ela só fazia assim, ó, com a unha assim. Você conhece alguém assim? Que você diz para a pessoa, não vai não, fulano. Aí diz, como é que você falou? Não é para ir? Pois eu vou. Que cor eu pinto essa parede? Aí você fala, eu acho que azul fica bonito, então eu vou pintar de verde. São as pessoas do contra. Você não sabe o que nós passamos aqui durante essa pandemia. Porque chegava um turbilhão de mensagens dizendo, fecha a igreja, fecha a igreja, fecha a igreja. Aí quando a gente dizia, use máscara, mantenha a distância, aí chegava outro turbilhão de mensagens. Mas pastor, cadê a fé em Jesus Cristo? Cadê fé? Jesus é maior do que o coronavírus. Você consegue entender um pouco quando uma igreja não entende que deve haver uma liderança em oração, e quando muito você sugere alguma coisa, mas você precisa respeitar quem foi colocado como autoridade sobre você? Parece que eu ouvi um amém? Parece que eu ouvi um aleluia? Olha, deixa eu falar para você. Estamos falando de unidade. Nós temos aqui líderes de ministérios. Eu nunca vou dar razão para liderados. Como assim, pastor? Todas as vezes que algum liderado me procurou para falar de um líder, eu disse, meu irmão, procure o seu líder. Ele fala comigo. Aí você fala, pastor, isso é injustiça. Não é não. É para não quebrar a autoridade. Escute isso. Tem líderes aqui, tem pastores aqui. Nunca aceite isto. Pastor, então o senhor é do jeito que sempre apoia o líder, mesmo que esteja errado? Se o líder estiver errado, eu trato com o líder. Mas eu jamais vou dar vazão para o liderado. Por quê? Eu estaria alimentando rebelião dentro da igreja. Liderado precisa entender o seu lugar. E você vai glorificar a Deus no dia que você for líder. Porque se Jesus aprendeu a obedecer, você e eu precisamos obedecer também. Parece que tem alguém dando glória a Deus aí, dando aleluia. As irmãs vão querer me despejar agora do púlpito, mas se você ler a Bíblia, lê Efésios, abre Efésios, lá, lê Efésios, agora não em casa, antes de dormir, no devocional, lê Efésios. Tem o papel do homem,
tem o papel da mulher. Por que muitos casais estão brigando o tempo todo? Porque a esposa não respeita o marido. Eu vi uns cabra ruim, como diria o pastor Eliseu, ensinando que a palavra submissão na Bíblia tem outro significado. É sob a mesma missão. Para quê? Para não falar de obediência. Eu lhes pergunto, os filhos têm que obedecer aos pais, sim ou não? Pois é. Podia mudar e dizer, não, os filhos têm que estar na mesma missão dos pais, mas não tem. Porque a Bíblia é clara, ela é direta. Filhos, obedecei aos vossos pais. Quer viver muito sobre a face da terra? Honre seu pai e sua mãe, para que te vá bem e se prolongue os teus dias sobre a face da terra. Esposa inteligente entende o comando do marido, e ela não faz isso por dor, sofrendo. Ela diz, eu faço porque eu amo a Cristo e aprendi na palavra. Aí os esposos já estão quietinhos, com vontade de dar um glória a Deus, mas não dão, com medo. Já bradou uma ali. Agora eu vou alegrar o coração das irmãs. Mas aos maridos, aos esposos, a Bíblia diz que eles precisam amar a esposa como Cristo amou a igreja. Que amor é esse? É um amor sacrificial. Tudo que é de bom tem que ser para sua esposa. Me permita dizer isso aqui, mas já passei dos 50, acho que posso. Lá em casa, a minha família sabe que todo o meu trabalho e dedicação são para vê-las bem. Minha esposa trabalha, porque quer trabalhar e gosta. Mas eu entendo que a responsabilidade de levar pão para a mesa é minha. O que tem acontecido hoje, nos nossos dias, é que a esposa quer assumir o comando da casa e, às vezes, alguns esposos não assumem o seu papel. Vá trabalhar, rapaz! Estou falando como pai. Se algum homem aqui se ofendeu, porque eu estou dizendo vá trabalhar, fale comigo depois, que eu vou lhe mostrar na Bíblia que o homem precisa trabalhar. E pastor, e as mulheres, se puderem e quiserem, sim, tranquilamente. Mas o fato da esposa trabalhar não coloca por terra o que a Bíblia ensina. Honra teu marido, mulher. Esposo, ama a tua mulher a ponto de morrer por ela. Tudo que você fizer, fala, meu amor, é para você. O melhor vestido, a melhor roupa, o melhor cartão de crédito, o limite maior, tudo é para ela. Tu gostou, né, Priscila? Eu acho que as irmãs gostaram muito agora, né? Eita alegria, amor. De modo que haja em vós o mesmo sentimento que estava em Cristo Jesus. Ele podia exercer. Ele disse, se eu der uma ordem agora aqui, acaba tudo. Mas ele aprende a obedecer. E se submete à obediência. Porque somente pela obediência é que nós podemos ler o que nós lemos aqui. O versículo 7 diz, ele, o Senhor Jesus, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Tem mais, ele desce um pouco mais. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Olha que coisa tremenda. Quando você participar da ceia hoje, participe pensando nisto. Meu Deus, Jesus Cristo, o Rei da Glória, o Todo-Poderoso, deixou o seu trono, se humilhou vindo a esta terra, e depois de se humilhar, obedeceu, submetendo-se às autoridades, submetendo às leis, aniquilou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Você se lembra no Getsemane,
quando Jesus está orando. E a Bíblia diz que a alma dele é tomada por uma angústia, porque ele sabia que ia morrer. E ele faz uma oração dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice, me ajude. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Obediência. Pastor, mas o senhor não sabe o tanto que dói obedecer. Mas Jesus obedeceu e deixou o exemplo. E a palavra é esta para você. Sabe uma coisa que eu não entendo? E aí vai para os empregados. Uma coisa que eu não entendo. Por que todo empregado geralmente tem raiva do patrão? Me responda isso. Que mistério é esse? Você quer saber por quê? Porque toda pessoa que deve obediência a outrem, ela desenvolve esse sentimento. É raiz de malignidade. Às vezes eu fico preocupado, porque uma pessoa conseguiu um emprego, está trabalhando, está levando pão para casa, mas ela consegue participar de motins no trabalho. Ela senta na roda para falar mal do patrão, que está suando a camisa para poder pagar o salário dele. Eu tenho certeza que se porventura há alguém aqui que está fazendo isto, sinta-se repreendido pela palavra do Senhor. A palavra de Deus nos diz que bem-aventurado, feliz é o homem, é a mulher que não se assenta na roda dos escarnecedores. Você não é ímpio, você é servo de Deus. Quando você sente-se lesado pelo patrão, você ora a Deus e diz: Senhor, pleitei a minha causa, mas eu te dou graças pelo emprego que tenho, porque é daqui que eu estou levando pão para minha casa. Quem tem coragem de dar um glória a Deus por isso? Eu acho que eu acertei muita gente agora. Que eu nunca vi isso. Empregados que têm raiva do patrão, que paga o salário, que lhe dá o trabalho. Pastor, mas ele é enjoado, gosta de dar ordem. Mas é o patrão. Se você não gosta de receber ordem, coloca uma empresa para você ver. Você vai ver quando os recolhimentos você tem que fazer. Aí você vai ver o que é impostos. Aí você vai ver o que é difícil. Gente, eu não sabia que o patrão sofria tanto. Em vez de falar mal, ore por ele. Ajude. Diga: patrão, eu vou fazer uma hora extra a mais, não precisa me pagar nada, porque eu quero ver o bem da empresa. Isso é sentimento de crente. Isso é sentimento de pessoas que vivem o evangelho, que aprenderam com Jesus. Ele diz: não, ele pode usurpar o fato de ser igual a Deus, mas ele abre mão de tudo. E diz que seja feita a vontade do Pai. Eu vim para cumprir esta vontade. Primeira coisa, para a gente passar muito rapidamente aqui. A unidade exige de você ter o mesmo pensamento, ter o mesmo sentimento. Por exemplo, se nós falamos aqui, irmãos, domingo nós teremos 2 santas ceias, uma pela manhã, outra à tarde. Aí você diz: eu sou contra. Quem já ouviu isso aqui? O pastor fala uma coisa, a pessoa diz: pois eu sou do contra. Pastor, então nessa igreja a gente não pode ter um pensamento diferente? Pode. Termina o culto, você vem e fala comigo: pastor, o senhor falou sobre 2 santas ceias, e eu estava pensando, o senhor já ponderou sobre isso, isso, isso? O senhor já imaginou sobre isso, isso? Eu lhes pergunto, isso é diferente do que sair falando no meio da igreja, sim ou não? Sim. Então, você tem todo o acesso à liderança. Você pode falar, você pode expor seu pensamento. Mas se você é contra alguma coisa, não saia semeando no meio da igreja, porque você está trazendo problemas para a unidade do corpo de Cristo. E a igreja é de Cristo. Ele é o noivo. E quando ele não gosta de alguma coisa, ele costuma tomar providência. É por isso que eu estou lhe trazendo essa palavra. Quem pode ainda dar um glória a Deus? Segundo passo é que, se nós temos unidade, nós precisamos desfrutar do amor do Pai. Diga: amor do Pai. Eu separei aqui alguns versículos. João 15, 12 a 14 diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Você pode dizer comigo? Que vos ameis uns aos outros. Pergunta: de que maneira? Assim como eu vos amei. Só desse tanto. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos.
vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Quem está falando? Quem está falando? Jesus. Quem está falando? Jesus. Quem está falando? Jesus. O que ele está dizendo? Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando. E ele está dizendo o que aqui? Claramente, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Olha aqui, irmãos, de manhã eu dei uma palavra sobre isso. E eu quero ser fiel àquilo que Deus tem colocado no meu coração. Se porventura você está morando em uma casa e você não tem comunhão com as pessoas daquela casa, se você faz parte de uma família e você trabalha para que o seu horário não coincida com o horário de alguém, de um membro da família, porque você não quer nem vê-lo, eu quero lhe dizer, Deus está falando diretamente com você. Pastor, e o que eu devo fazer? Descer, se humilhar, fazer o que Jesus fez, dizer, Senhor, o Senhor sabe que minha vontade era outra, mas por causa da tua palavra, eu vou procurar esta pessoa ainda hoje e vou dizer para ela, meu irmão, me perdoa e eu quero te amar mais e mais com o amor de Cristo. Será que eu posso ouvir um amém? Crente em Jesus não tem razão. Crente em Jesus não tem razão. Como assim, pastor? Ele abre mão da sua razão. Ele abre mão do seu direito. Há muito tempo atrás eu contei uma ilustração de uma igreja onde havia duas famílias. Estas duas famílias tinham um monopólio da igreja. Quando uma não queria uma coisa, a outra queria e vice-versa. Quem entendeu até aqui? Então vamos colocar duas famílias conhecidas. Uma família Silva, uma família Santos. Entrava pastor, saía pastor e continuava aquela briga dentro da igreja. Toda reunião tinha briga. Entrou um novo pastor e alguém disse para ele, a igreja aqui é boa, mas tem um problema de duas famílias. É um problema só. Ele disse, é mesmo. Marcaram uma reunião. E aí, durante aquela reunião, o pastor teve uma palavra de sabedoria. E ele disse, irmãos, eu quero trazer uma palavra muito simples hoje. Nós vamos separar o auditório em dois grupos de pessoas. Aqueles que vão ficar com a razão e os outros que vão ficar com Jesus. Eu vou pedir que fiquem em pé aqueles que querem abrir mão da sua razão e ficar com Jesus. Aí as duas famílias ficaram em pé. Aí o pastor disse, então se abrace que nós vamos orar. Encerrou o problema. Quem conseguiu captar a mensagem? Eu não estou perguntando se você tem razão ou não. Eu estou dizendo que se você é discípulo de Jesus, você abre mão. Chega na pessoa e diz, eu não posso viver sem você. Eu não posso ficar distante de você. Eu quero restaurar essa aliança. Eu sei que esse silêncio total é porque é raro uma pessoa que não tem alguém para perdoar. Eu sei que é. Mas Deus está mudando isto hoje para a glória dele. Deus está virando essa chave na tua vida. E você vai ver coisas grandes acontecendo. Bênçãos que estão retidas. Deus vai derramar sobre a sua casa, sobre a sua família. Porque você vai fazer o que Jesus está dizendo. Quem tem coragem de dar um amém? O amor do Pai. O amor do Pai. Terceiro passo. Em direção à unidade, é o altruísmo. Veja o que diz o texto, versículos 3 e 4. Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Escute, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Vamos dizer isso juntos? Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Isso é o quê? Altruísmo. Você é muito importante para mim. Eu digo uma coisa para a igreja. As maiores amizades, elas geralmente brotam nos momentos de grande necessidade. Vou explicar. Porque para soprar a velhinha do bolo e receber o bolo de aniversário, está assim de gente.
Mas no momento do sofrimento e da dor, no momento da enfermidade, são poucos que se aproximam para dizer: você é importante para mim e eu quero que você conte com a minha ajuda agora. Amém? Esse momento de pandemia, se até agora você não ajudou ninguém, não levantou uma palha, Deus está falando com você de modo muito direto. Comece a considerar as pessoas acima de você. Senhor, cada obreiro aqui é importantíssimo. Cada irmão, cada irmã são importantíssimos na tua casa. Cadê o maestro Leonardo? Desceu? Ah, está aqui. Eu falo assim para você saber que eu estou olhando para todo mundo e vendo. Outro dia a irmã Ana Paula ia saindo aqui com a bolsinha dela. Disse: Mana Paula, espera um pouco, quero falar com a irmã. E ela voltou. Eu fico ligado. Né? Mas preste atenção para isso. Este sentimento de considerar os outros é assim. A irmã foi colocada para liderar o ministério. E no seu coração, você se acha melhor. Aí a pessoa está lá, e no coração você está dizendo: quem deveria estar ali seria eu. Porque sou mais inteligente, sou mais capaz, sou mais cheirosa, me visto melhor. Fora de mim não há outro. Você já viu gente assim? Ninguém presta, ninguém serve, ninguém prega, ninguém canta. E quem é que é bom? Somente eu, pela misericórdia. Não aprendeu nada de evangelho. Irmão, o pastor Marcos precisa de ajuda. Pastor Marcos, você é fraquinho, mas eu estou do seu lado para te ajudar. Oh, coisa linda! Maravilha, não é? 5 meses aqui, e os pregadores pregando, as pregadoras pregando. Ai de mim, se não tivesse um povo forte aqui, para poder dizer: vamos, pastor, ministério de louvor tocando, Lucão todo dia ali tocando. Valorize as pessoas. Tira o foco da sua vida. O nome disso é egoísmo. Tudo para mim e para os outros, nada. E como é que Jesus ensinou? Eu dou a minha própria vida para resgatar vocês, pelo amor que eu tenho. Gente, não tem maior exemplo do que este. Ele disse: ninguém consegue tirar a minha vida de mim mesmo, estou parafraseando, mas eu voluntariamente, deliberadamente a dou. É este sentimento que deve haver em nós. Meu irmão, você é precioso, você é preciosa. Esta igreja precisa de você. Você é importante aqui. Será que você pode olhar para o lado, dar aquele sorriso bonito que você tem, mesmo de máscara, mas o povo vai olhar pelos seus olhos e diga para esta pessoa: você é precioso, você é preciosa. Para a gente fechar, 4º passo. Primeiro, pensar a mesma coisa. Segundo, permitir que o amor de Deus derramado no nosso coração extravase para os nossos irmãos. Terceiro, ser altruísta. Considere os outros. E por último, humildade. Humildade. Deixa eu falar uma coisa para você. Humildade não é falar manso. Viu? É uma experiência para você. Você acha que uma pessoa que anda devagarinho e que fala baixinho, você falou: esse irmão é tão humilde. Não é disso que a gente está falando, não. De forma alguma. Humildade, ela só pode ser avaliada pelas nossas atitudes, pelos nossos comportamentos. Ah, o pastor fala muito forte, não é humilde. Ah, essa pessoa anda com o nariz assim para cima. Você já se aproximou dessa pessoa? Você conhece essa pessoa? Ou você está julgando pelas aparências? Olha como isso acontece dentro da igreja. Você nunca conversou com a pessoa, você nunca se sentou com ela, você nunca tomou um café com ela, mas você tem um pré-julgamento. E geralmente isso acontece por causa do nosso orgulho. Por que não quebrar isso e não se aproximar? Quantos aqui já tiveram essa experiência de ter uma ideia de alguém, olhar para a pessoa, achar que a pessoa, me permita, é metida, e depois, quando você conhece, você descobre que é uma pessoa maravilhosa? Quem já teve essa experiência aqui? Olha quantas mãos levantadas.
Então, que tal fazer isto? Ter a humildade de dar o primeiro passo. Lança fora o apriorismo. O que é isso, pastor? Julgar de forma antecipada. Geralmente nós vemos apenas uma parte da realidade. Nós não conhecemos na totalidade. No livro de Neil Wesley, Vida Positiva e o Mundo Negativo, é um livro antigo, mas um livro extraordinário. Ele conta uma historinha que ficou cravada na minha mente. Ele conta de um casal que viajava por uma rodovia dos Estados Unidos. E aquelas rodovias lindíssimas. De repente, ele vê uma casa bonita, um gramado, e ele vê um negro sentado numa cadeira. E quando eles se aproximam, ele percebe que o negro está cortando a grama do jardim. E o marido se antecipa e diz: isto é o cúmulo da preguiça. Como é que pode o rapaz trabalhando sentado? E quando o carro se aproxima um pouco mais da curva, os dois, o casal, percebe que há um par de muletas do lado. Ou seja, aquele homem estava cortando a grama sentado, porque não podia ficar em pé. Eu fiz uma pausa de propósito. Quantas vezes nós julgamos as pessoas de forma priorista, sem conhecer a totalidade, sem conhecer a verdade? Esta noite, Deus está falando conosco através da sua palavra. Humildade é dar um passo na direção do outro. Humildade é considerar o outro superior a si mesmo. Unidade é estender a mão e dizer: meu irmão, eu te amo apesar das nossas diferenças. Nós pensamos diferente, mas em Cristo nós somos um, para a glória dele. Se você recebe essa palavra, fique em pé e dê um glória bonito para Jesus. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Se você quiser, coloque a mão sobre o seu coração. Eu vou orar aqui. Você faz a sua oração aí. E nós vamos orar pela unidade da igreja. A Deus amado, teu filho Jesus, em João 17, orou por nós. Orou pela unidade da igreja, para que sejamos um. Nós sabemos, ó Pai, que obedecer não é algo fácil, mas nós estamos aprendendo com Jesus esta noite. Ele aprendeu a obediência, e na obediência veio a esta terra e morreu a morte que era nossa. Senhor, nesta noite nós pedimos, em nome de Jesus, toda decisão necessária para que cresçamos em graça, para que cresçamos em conhecimento, para que cresçamos em amor, que estas decisões sejam tomadas para a tua glória. Que ao lançar mão do pão e do cálice nesta noite, possamos fazê-lo debaixo da tua unção e da tua graça, trazendo à memória o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nós somos um em ti, Senhor, e para a tua glória nós queremos viver, para o teu louvor nós queremos existir, e somente por causa do teu amor nós queremos avançar em graça, em amor e em conhecimento. Enquanto nós cantamos esta canção, eu quero oferecer a oportunidade a você que entrou aqui e ainda não tomou a mais importante de todas as decisões: entregar sua vida a este Jesus, que veio a este mundo para morrer a minha morte, para morrer a sua morte. Eu gostaria de convidá-lo a vir à frente agora.
Glória a Jesus. Nós temos aqui uma primeira vida para o Senhor. Se tem a primeira, eu creio que deve ter a segunda, terceira, quarta. Se ofereça para esta pessoa que está ao lado e diga: se você quiser, eu vou à frente com você. Nós temos aqui o nome? O Diego. É a primeira vez que ele está vindo? O Diego. Tem mais alguém? Você está sentindo aquela vontade? Vou. É hoje o dia. Vou. É agora. Ah, mas tem isso para resolver. Deixa tudo. Entrega na mão do Senhor Jesus. Tem alguém? Estou sentindo assim no coração que há alguém querendo voltar para Jesus. Alguém querendo refazer aliança. Por algum motivo você deixou a casa do Pai. Ficou triste. Mas esta noite você veio e entendeu que Jesus morreu por você. Ele se humilhou. Ele desceu a esta terra. Tem alguém? Nós vamos orar, mas o convite continua de pé. Vamos estender as mãos para cá e vamos orar pelo Diego. Pai querido, nós te louvamos pela vida do Diego, Senhor. Ele está se rendendo a Ti nesta noite. Os céus estão em festa. Nós celebramos a Ti, ó Pai, como igreja Tua, por esta vida preciosa. Perdoa os seus pecados e escreve o seu nome no livro da vida. É assim que oramos, no nome de Jesus. E o povo de Deus alegre e feliz diz...